Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família, assim como comigo, com a minha casa e com a minha família também. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso em nossa vida, não é mesmo? A palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje está lá em Romanos. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Aleluia, vamos orar? Oremos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, o teu cuidado, o teu zelo para com os teus filhos amados. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos justifica de todo pecado. Aleluia. E nós somos felizes, somos bem-aventurados por ter esse privilégio da reconciliação na pessoa de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através desse sacrifício feito na cruz do Calvário pelo teu Filho amado, enviado por ti, nós fomos feitos filhos do Senhor. E foi feita a reconciliação entre nós e o Senhor pela pessoa de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, pela pessoa de Jesus. Agradecemos pelo Senhor ter o enviado. E da mesma sorte, Senhor, eu te peço agora que o Senhor envie o seu Espírito Santo para nos ensinar e nos guiar a toda a verdade no temor do Senhor. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Queridos, Romanos 8:1 fala o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, correto? Mas segundo o Espírito. O que isso quer dizer? Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, certo? Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então quem está em Cristo não está condenado. Quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus, não é verdade? Do nosso Pai. Então agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá bom? Então não tem nenhuma condenação, não tem para quem? Para quem está em Cristo Jesus, tá? E os que estão em Cristo Jesus, como vivem? Os que não vivem mais segundo a carne, correto? Mas segundo o Espírito. Mateus 7,20 vai falar que pelos frutos os conhecereis. Né? Não tem como uma árvore ruim dar um fruto bom e não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim. Então, pelos frutos os conhecereis, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Gálatas capítulo de número 5, verso 19 ao 22 descreve tanto os frutos da carne, primeiramente, quanto os frutos do Espírito. Correto? Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, eles têm que produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que aponte para o Espírito, correto? Porque Mateus 7,20 vai dizer que pelos frutos os conhecereis. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá bom? Eles não vivem mais segundo a carne, não vivem mais segundo a carne, mas agora vivem segundo o Espírito, né? Dá pra gente fazer um adendo, um paralelo com a palavra também de 2 Coríntios 5,17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo Jesus, tá, então e assim, se alguém está em Cristo Jesus, o que tem? É nova criatura. Ah, então ela está em Cristo Jesus, agora ela é uma nova criatura. Tá. E as coisas antigas? As coisas antigas já passaram. Já passaram. A vida que ela tinha outrora, antes de estar em Cristo Jesus, é uma vida passada agora que ela está na pessoa de Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que se fizeram novas. Outras versões dizem eis que tudo se fez novo. Ou melhor,
Então aquele que antes furtava, hoje não furta mais. Aquele que antes matava, hoje não mata mais. Aquele que antes odiava, hoje ama. Aquele que antes vivia nas práticas das obras carnais, hoje vive segundo o Espírito na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como Gálatas 2:20, Paulo, ele retrata também toda essa questão, dizendo assim que eis que já estou crucificado com Cristo. De forma que agora não vivo eu, de maneira que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que antes eu vivia pela carne, hoje eu já vivo pela fé, por amor àquele que deu a vida por amor de mim, Cristo Jesus, o nosso resgatador, a reconciliação entre Deus e o homem, a ponte para o caminho de reconciliação, redenção, por fim salvação, pela pessoa de Jesus Cristo. Maravilhoso, maravilhoso esse privilégio, essa oportunidade que temos na pessoa de Cristo. Então agora se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Olha que maravilha, maravilha. E a palavra de Deus vai nos dizer, ou melhor, vai nos mostrar os frutos do Espírito e os frutos da carne, né? Gálatas 5, do 19 ao 22, né? Vai dizer aí do 19 ao 21 os da carne, e depois os frutos do Espírito. Então vem aqui. Gálatas 5:19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas. Outras versões vai dizer, são manifestas. Ou seja, não dá para se esconder as obras da carne. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer em Mateus 7:20 que pelos frutos os conhecereis. Você olha pelos frutos, você conhece. Você olha para um pé de manga, você vê pela fruta, manga é um pé de manga. Você olha pelo limão, é um pé de limão. Você olha com a laranja, um pé de laranja. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Então as obras da carne elas são conhecidas também. Pelos quê? Pelos frutos. Um exemplo. Uma pessoa que está vivendo uma prostituição. Isso é um fruto do espírito ou isso é um fruto da carne, uma obra carnal? Uma obra carnal. Então, as obras da carne elas são manifestas, elas são conhecidas pelo quê? Pelos seus frutos também. Que a Bíblia não mente. Em Mateus 7:20 diz que pelos frutos os conhecereis. Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam ou cometem. Na carne, nós não podemos herdar o reino de Deus. As pessoas que vivem segundo a carne, elas estão em constante inimizade contra o Criador. Se a gente for lá ver no texto de Romanos 8, capítulo de Romanos 8, a descrição que segue se falando justamente sobre isso. Sobre isso, porque Romanos 8:7 fala assim: por isso o pendor da carne, a carne pende, ela se inclina, o pendor da carne se inclina para o quê? Para uma inimizade contra Deus. Uma inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus. Não está sujeito à lei de Deus. Quem vive segundo a carne, ele não está sujeito à lei de Deus. Ele não está. Você entende, querido? Nem mesmo pode estar, nem se ele quiser impor, ainda não pode estar. Não pode estar, porque é pelos frutos os conhecereis, sabe? Para a gente estar em Cristo, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que produzir agora os frutos do Espírito Santo. Entende, querido? É muito profundo a questão da gente querer e a gente poder e a gente estar. Certo? Eu quero.
Eu posso? Eu posso, mas eu estou. Você entende? Então, assim, eu tenho que querer, eu tenho que me esforçar para poder, para de fato eu estar na pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo ele foi crucificado com os braços abertos, justamente na finalidade de nos dar salvação e de conduzir todos aqueles que, que necessitam de arrependimento, que necessitam de salvação para Ele. Mateus 11:28 fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite é para todos. Para todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, e Ele promete alívio. Então agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, ou novas coisas se fizeram, porque agora a pessoa já não vive mais nas práticas antigas. Ela mudou o seu meio de seus ambientes que ela frequentava, ela não frequenta mais. As amizades que outrora tinha, ela não tem mais. As práticas que ela tinha agora não tem mais. A vida que ela levava outrora hoje não leva mais. Então, novas coisas se fizeram pela pessoa de Cristo Jesus, que foi aceita como único e suficiente salvador da vida daquela pessoa. Sabe? Porque não é mérito próprio de ninguém. Porque, sabe, a salvação ela provém de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não provém de nós, provém de Deus justamente para que ninguém se glorie. Porque se imagina se a salvação provesse de nós, né? A gente pecador como somos, falhos como somos, ainda às vezes muitas pessoas, sabe, a gente mesmo se não vigiar, muitas vezes se coloca com o nariz empinado, às vezes com senso de superioridade. Imagina se a salvação provesse de nós, queridos. A gente não pisava no chão, não. A gente ia andar flutuando no céu, não é verdade? Porque nossa natureza já se inclina para o mal, então nós somos única e exclusivamente salvos pela pessoa de Cristo Jesus. O único nome pelo qual nós podemos ser salvos, que eu posso ser salvo, você também pode ser salvo, por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, justamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, a vida eterna é esta, né? Que Cristo veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, não é verdade? Maravilha, Jesus, glórias a Deus, nós cremos em Ti, na força do Teu poder e da Tua palavra. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Hebreus 11:6 vai falar lá também que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Deus pode recompensar, retribuir aqueles que o buscam. Não é verdade? Assim nós cremos, porque a Bíblia nos mostra isso em Hebreus 11:6. E agora aqui também da mesma forma, Romanos capítulo de número 8, verso de número 8, ela vai dizer também uma outra forma de desagradar a Deus, que é o quê? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como a gente querer agradar a Deus estando na carne, levando uma vida de lascívia, de promiscuidade, de prostituição, de ira, de dissensões, de facções, de rebeldia, de rebelião contra o próprio Cristo, porque 1 Coríntios 10:31 vai dizer que, portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para Deus. Se nós agimos consoante de forma ruim, nós não estamos agindo de forma ruim para conosco, de certa forma, ou para com o próximo. Primeiramente é contra Deus. Tudo que nós fazemos diante de Deus, tudo vai ser relatado, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, onde todas as coisas já estão visíveis e patentes aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta. Então, tudo que nós fazemos pelo corpo ou fora do corpo, tudo vai ser nos pedido conta naquele dia. Você entende? Então, assim, é muito profundo essa questão. Agora, os que não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, aleluia, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a gente não tem um Espírito que é de Cristo, nós não somos dele, porque nós somos dele pelo Espírito que dele é. Essa é a descrição que a Bíblia nos mostra. Romanos 8, verso 9. Agora, porém, se Cristo está em vós, verso 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Já não é o meu eu. Por isso que Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não é mais o eu, não é mais o meu corpo, não é mais as minhas vontades. Agora é o quê? É aquilo que Cristo determinar para a minha vida.
E a vontade de Deus, a gente vê que ela é boa, agradável e perfeita, segundo Romanos capítulo de número 12, verso 2. Portanto, não vos conformeis com este mundo ou século, mas sede transformados ou pela renovação do vosso entendimento, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para Cristo, para Deus. Muitas vezes não para a nossa natureza pecaminosa, não. Porque há uma luta constante. Por que há uma luta constante? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, porque Gálatas 5,17 fala, porque a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito, é uma luta, a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos, você entende? Total oposição. Para quê? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aquilo que Paulo falou. O bem que eu quero fazer, se eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Você está entendendo? Porque essa luta, essa militância, essa guerra, essa batalha espiritual é entre o espírito e a carne. Que um milita contra o outro. Para que aquilo que a gente quer fazer, a gente não consiga fazer. Por causa dessa constante luta entre o espírito e a carne. Você entende, querido? Mas se nós formos guiados sempre pelo Espírito, nós não estamos sobre a lei, porque não há lei contra o Espírito. Não há lei contra o Espírito. Olha aqui, ó, verso 22 de Gálatas 5, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, qual é o posicionamento então daqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne e agora segundo o Espírito? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e novas coisas se fizeram, eis que tudo se fez novo. Qual é o posicionamento de tais pessoas? Gálatas 5:24 vai descrever que os que são de Cristo Jesus, aqueles que têm o Espírito de Cristo Jesus, eles já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se vivemos no Espírito, que nós andemos também pelo Espírito. Nós não podemos viver outrora um momento no Espírito e outro momento fora do Espírito. Quando nós estamos na igreja, vivemos em Espírito, mas quando saímos das portas para fora, vivemos de um outro meio de vida. Não convém que isso seja assim. Nós vivemos em Espírito, então nós andamos também em Espírito. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, tudo se fez novo, novas coisas se fará pela pessoa de Cristo Jesus em nossa vida, de forma que não viva mais o eu, mas o Cristo, nosso Senhor e Salvador e Redentor, viva em nós, com grande poder e grande glória, com a força que há nele e no nome de Jesus. Você crê? Eu também creio pelo nome de Jesus. Então, que nós possamos viver em espírito, andar em espírito, não deixar nós possuir de vanglória, não, nem de soberba, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, não, isso não convém, não é esse o desígnio e o desejo do Espírito Santo em nós, mas sim que nós tenhamos mansidão, domínio próprio, paz, bondade, amor, porque sem amor a gente pode, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor é como um sino que soa, que bate, que tine, né? Tlim, tlim, tlim. Não tem significância nenhuma. Então, primeiramente, que tenhamos amor, e amor de tal maneira como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que o nosso amor seja de tal maneira que seja um amor doador. Que a gente doe a nossa vontade, que a gente doe o nosso eu, que a gente doe as nossas prioridades, que a gente doe todo o nosso querer em prol, em sujeição da pessoa de Cristo Jesus, que nos resgatou e nos salvou para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Aleluia, querido. Vamos fazer uma oração? Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, pela reconciliação nossa para com o Senhor. Outrora, Senhor, nós éramos como ovelhas desgarradas, outrora nós éramos como os condenados perdidos, Senhor, como já conduzido ao matadouro, sem salvação, sem esperança de vida eterna. Hoje, Senhor, nós somos como ovelha que vai ao matadouro, sim, por amor de Ti, que a morte dos Teus santos é preciosa aos Seus olhos, mas nós sabemos também que o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Nós sabemos disso, o Senhor quer que todos se arrependam e venham se salvar pela reconciliação do Teu Filho amado Jesus Cristo
que fez com que nós tivéssemos paz para com o Senhor. Nos ajude a cada dia mais e mais, Senhor, a mortificar as obras da carne e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, vivifique em nós a Tua palavra e as obras do Espírito Santo, para que nós possamos ser cheios do Espírito e que os frutos do Espírito sejam transbordantes em nossa vida e que nós possamos ter um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Dessa forma, Senhor, nós te pedimos perdão por nossos pecados e pedimos que o Seu Espírito Santo seja abundante em nossa vida, pelo nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. A paz do Senhor seja contigo, comigo, com a minha casa, com a minha vida, com a minha família, com a tua casa, com a tua vida, com a tua família. A paz do Senhor. Fica com Deus. Glória a Deus. Aleluia.